Nessa segunda-feira, excepcionalmente essa segunda-feira, o Beto Júnior não vai estar com a gente, mas provavelmente na quinta ele volta, falando com vocês, telespectadores. Pedimos desculpas, inclusive, mas por um problema pessoal ele não pôde estar com a gente hoje, mas com certeza quinta-feira vai estar. E a amiga que ligou, e a gente chama amiga porque para a gente não identificar, e fica mais até correto, ela pediu para que falássemos com o Beto Júnior. Quinta-feira, com certeza, você pode assistir, que o Beto Júnior vai falar com você. Nós já estamos com a tua data de nascimento, com a sua pergunta, e a sua resposta vai ser dada na próxima quinta-feira, com certeza. Bem, falarmos um pouquinho agora de esporte, ninguém melhor do que ele, o Arthur Fonzar, que também depois comenta um pouquinho do Carnabeirão, porque ele esteve no Carnabeirão e olha, estava até sem voz, viu, gente? É isso? Bom dia, Arthur. Olá, Jane. Uma festa boa o Carnabeirão, abrilhantada pelo Botafogo. Aliás, ontem a gente esteve lá, o que a gente viu de bandeira do Botafogo, os próprios trio elétrico, tanto o chiclete com banana, tanto tomate, chamando a torcida do Botafogo toda hora, o público que estava no show vibrando, lembrando da vitória do Botafogo, que foi emocionante. E olha, torcedor Arthur, que era fraco do coração ontem, se não infartou, não infarta nunca mais. É verdade. Foi E lembrando aos nossos torcedores, porque a gente tem que parabenizá-los, porque ontem foi uma festa no estádio, porque teve muito mais público, e a gente comenta por causa do Corinthians e Ponte Preta, e de outros grandes, São Paulo e Linense também, porque o público foi em peso. Os torcedores ontem, olha, parabéns aos torcedores. Exatamente. Porque eles fizeram a diferença também ontem em campo, né? Deixaram a Ribeirão Preto orgulhosa. O jogo que foi transmitido pelo Sport TV 2. Então o Ribeirão tinha que mostrar a cara. Era um jogo importante, o Botafogo precisava vencer o Guarani. É claro que os outros resultados tinham que ajudar e ajudaram o Botafogo. A Portuguesa, eu gosto da Portuguesa, tenho uma simpatia com a Lusa, mas não fez o trabalho direito, merece cair. E o Botafogo se livrou do rebaixamento, para a sorte de Ribeirão Preto. Foi triste ver o Comercial cair, se bem que o Comercial os últimos 2 jogos ninguém entendeu, jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Guaratinguetá, mas acabou salvando o Botafogo, verdade. Não é verdade? E que fez a diferença o Comercial também. Sim. E parabéns aos comercialinos também. Porque isso faz a diferença. Todo mundo, porque vai perder, porque vai prejudicar o Botafogo. Tá aí a resposta do Comercial, né? Exato, Jane. Se bem que a torcida do Comercial disse que o Comercial recebeu, os jogadores do Comercial receberam um incentivo a mais para ganhar do Guaratinguetá, para empatar com o Palmeiras. Mas a gente deixa isso de lado e comenta só o futebol. Comercial, infelizmente, não jogou nada o campeonato inteiro, amargou o rebaixamento, mas no finalzinho já que jogou meio sem compromisso, buscando ali um incentivo a mais, quem sabe uma mala branca. Eu não gosto de falar disso, mas a gente acaba citando. A torcida do Comercial continua brava, apesar desses 2 últimos jogos, que jogou bem. Se a gente pegar o Comercial, Jane, empatou com o São Paulo, empatou com o Corinthians, empatou com o Palmeiras. Com os grandes, Com os grandes. Mas perdeu de todo mundo, o que adiantou? Deus, não adiantou nada. E hoje falamos um pouquinho do Botafogo, né? Parabéns a todos os torcedores, a todos os botafoguenses. E aí, no finalzinho, dando essa alegria para Ribeirão Preto, né, olha, Arthur? Jane, que jogo emocionante. Tá na tela, inclusive. O Botafogo começando bem. O Botafogo jogou muito bem. Vamos falar a verdade. Ontem era pro Botafogo, em casa, né? O Botafogo não havia... A torcida tava brava com o Botafogo, porque ele só tinha ganhado um jogo. Então, muitos torcedores falavam assim, já perdeu todos os jogos, ele não vai ganhar esse. Mas ganhou. Foi na raça mesmo, né? Foi aquele jogo suado. Na hora que o Botafogo tomou o empate, tava com 1 a menos, muitos torcedores ligaram a TV e falaram assim, agora não vai dar mais. Verdade. Não acredito mais. Alguns jogaram a toalha, né? Alguns torcedores. Só que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Né? Olha só esse lance, que curioso que foi. Um bate-rebate. O atacante trocou o pênalti, trocou o gol pelo pênalti, mas a bola acabou entrando, então... E houve um pênalti que não foi dado também. Sim, né? A arbitragem foi muito polêmica, os torcedores do Botafogo reclamaram muito. É a última rodada e o Guarani acaba tendo mais tradição que o Botafogo, um pouquinho mais por ser campeão brasileiro. Então isso acabou pesando um pouquinho a favor do Guarani. Além do que o Guarani brigando ali com o Palmeiras para ficar na 4ª colocação, isso pesou bastante a favor do Bugre. E o Botafogo naquela, né, Jane? Não tinha que vencer. Ou vencia, né, Arthur? Ou vencia. Tava caindo. O 15 de Piracicaba lá com o Mojimirim fazendo a sua parte também.
O jogo do Botafogo era esse, Jane, não tinha o que fazer. O Botafogo que em 2009 brigou para não cair, em 2010 foi campeão do interior, ano passado brigou para não cair, esse ano brigou para não cair. Ô, diretoria, vamos acordar, gente. E é isso, foi bom você tocar nesse assunto da diretoria. Com toda a diretoria, parece que torcendo para que eles se rebaixassem, para que o Botafogo exatamente. caísse. Uma Eu não guerra entendi até hoje, Santa porque Cruz. uma guerra entre eles, e tá aí o exemplo, né? E isso é triste, garra, Jane, né? porque acaba deixando o futebol em segundo plano. Olha lá que beleza o nosso amigo Clebinho fazendo. O Clebinho, esse atacante que fez gol, tem mania de cortar cabelo, ele corta o cabelo do pessoal na concentração do Botafogo, marca um golaço. E golaço, né? É pra do torcedor. Só, inclusive, a gente tava assistindo o jogo no ritmo do Carnabeirão. Meu amigo me ligou e falou assim: cara, eu não acredito. Ele me ligou chorando, falando assim: a gente não caiu. Foi um golaço, a festa, né? E agradando a todos os nossos. E é bom que ano que vem a gente acaba cobrindo a gente tem um pouco mais de liberdade na Série A2 com o comercial e tem o Botafogo na Série A1 que recebe os times grandes. E fazer aí, a partir de agora, um projeto para o ano que vem. Importantíssimo isso, sim, né, Arthur? O Botafogo tem que aprender a não cair. Que a diretoria aí mude um pouquinho essa visão deles, né? E principalmente por causa da... E aí a resposta dos torcedores também, é lindo, né? isso, Jane, é lindo. É muito bom, ainda mais para Ribeirão, que o Botafogo teve, tirando esse jogo, o Botafogo teve pouco público. Apesar do jogo do Santos, jogo do Palmeiras, tinha mais torcida rival. E isso a torcida precisa carregar, gente. A gente precisa jogar contra os times grandes. O Botafogo que se manteve. Ano que vem, quando for enfrentar Corinthians, quando for enfrentar São Paulo, lotem o campo. Tem que ficar 50-50. Ou o Botafogo coloca mais gente, mais torcedor do que o São Paulo. Gente, tem que fazer. Senão vai acontecer o que aconteceu esse ano. Última rodada, de novo, olha lá a festa bonita dos jogadores sendo abraçados pelos torcedores. Torcida que bateu em alguns jogadores. A torcida do Botafogo foi polêmica esse campeonato. Acabou brigando com alguns jogadores. Mas último, eu não tenho nem o que falar, gente. É muita alegria. Sem palavras, sem né, palavras. Sem palavras. Ainda bem que não caiu. Mas alerta, isso serve de exemplo. Não vamos, de lição, né, não Arthur? vamos comemorar todo ano o rebaixamento. Não tinha que estar sendo festa hoje. A gente tá com vergonha, porque o nosso time terminou 16º lugar. Isso não é bom. O Botafogo não tinha que estar comemorando, tinha que estar com vergonha. Tinha que estar comemorando, tá entre os 8. Verdade. É isso que a gente tinha que estar comemorando. A gente comemora porque as situações levaram a esse fato. Foi o técnico Lorissandri que escalava mal a equipe. Depois chegou o Benazzi, ele tentando encontrar, pegou alguns jogadores da base, fez aquela mistureba toda e conseguiu se salvar. Mas a gente não devia estar feliz hoje. A gente devia estar falando como eu estou falando agora. Botafogo se salvou, mas não deveria a gente não deveria fazer essa festa toda como está fazendo. É que os dirigentes pensem para o futuro com uma certa projeção, né? Um certo equilíbrio, né? Dá tempo começando agora, né, Arthur? Exatamente. Para não ser pego de surpresa ninguém, né? Pega os meninos da base que fizeram um ótimo campeonato. Ontem o menino Danielzinho, menino nascido em 93, 19 anos, jogou muito bem. Fiquei boquiaberto com o futebol desse menino e a gente pedia, gente. Põe os meninos da base, põe o Henrique Matos, põe o Álvaro. Foram os jogadores que melhor jogaram no Botafogo. Fizeram a diferença ontem. Fizeram a diferença pro time do Pantera. Vamos falar um pouquinho do Comercial e do Palmeiras. O Comercial empatando aí em 2-2 com o Palmeiras. Um jogaço também. Mas pra quê, jogo né? muito bom, mas não serviu pra nada pro Comercial. Serviu os torcedores do Comercial pela honra, mas a torcida do Comercial tá enfurecida com o time, não quer saber de empate com o Palmeiras. Caiu, né? Fazer o quê? Os jogadores do Comercial são muito baladeiros, apesar de reclamar de salário atrasado, mas eles não faziam por onde. Frequentavam à noite, não treinavam os 2 períodos. Então os jogadores do Comercial reclamam com direito, porque o salário tá atrasado, mas não jogaram, perderam todos os jogos, fica até difícil cobrar. É isso que eu ia te falar, fica até numa situação delicada. Claro que o salário todos têm que receber. Sim. É uma coisa assim que é sobrevida, né? A pessoa vai sobreviver. Mas faz por onde também, né? Deixa a noitada um pouco, poxa vida. Vamos aos treinos, vamos jogar, vamos vestir a camisa, né? Os jogadores de Comercial nesse aspecto de balada, nota 10 na balada. Agora no futebol foi nota 0 o campeonato inteiro. Mudar um pouquinho aí essa postura, né, Arthur? Sim, ainda mais o ano que vem a diretoria do Comercial, que agora iniciou uma parceria, agora comprou o Olé Brasil de vez, que antes tinha uma parceria, comprou o Olé Brasil e vai focar na revelação de jogadores. Inclusive muitos meninos da base jogaram essa partida, como o volante Baratella, bom jogador, vai dar muitas alegrias para a torcida do Comercial, gosto muito desse jogador.
diretoria do Comercial vai estruturar a base para jogar bem a Copa Paulista. O ano passado o Comercial foi vice-campeão da Copa Paulista com um time caro. Esse ano vai fazer uma equipe mais barata para jogar a Série A2, subir e não ter tantos gastos. E tantas surpresas, né, Arthur? E esse jogo foi emocionante, gente. Foi um jogaço, Arthur. Foi um jogaço, né? Jogão pro Comercial. Agora, pro torcedor palmeirense. Ai, meu Deus do céu. Barba de molho, hein? Tá com a preocupação batendo. E eu dou razão à torcida palmeirense. As críticas ao Filipão são pertinentes. O Filipão tá meio perdido. Acho que já o prazo de validade do Felipe Scolari acho que já está vencendo. Ele que foi campeão mundial, ganhou várias vezes a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores pelo Palmeiras, mas desde que ele voltou ao Palmeiras não encontrou equipe. Embora falar, o time do Palmeiras não tem elenco, poxa, mas está há 3 anos, até agora não conseguiu formar um time que perde para um time rebaixado. É vergonhoso, hein, Palmeiras? Vamos acordar, não sei se é o caso de mandar o Luiz Felipe Scolari embora. Eu acho que já chegou a hora. Precisa dar uma mexida nesse elenco. Tem muitos jogadores no Palmeiras muito acomodados. Como o senhor Valdívia, que fica andando de chinelinho pra lá e pra cá, que não quer saber de jogar bola. E outros jogadores que o Filipão insiste, que são muito limitados. Você acha, Arthur, no seu ponto de vista, você que é uma pessoa que tem essa experiência larga no esporte, que há aí um complô entre os próprios jogadores? Eu acho que não. Acho que eles são ruins mesmo. O time do Palmeiras é horrível. Tem jogador lá que não jogaria nem no Comercial. Caso de Tinga, Luan. E se eu falar, vai acabar meus dedos da mão de tanto exemplo que eu vou dar do time do Palmeiras. Cabe à diretoria agora, Jane, motivar, saber o que está acontecendo com o Palmeiras, porque estava jogando bem no início do campeonato. Vale lembrar que o Palmeiras ganhou do Santos. Verdade. Que é o grande bicho-papão da temporada. Jogou bem contra o Corinthians no primeiro tempo, claro, por alguns empecilhos. Jogou bem contra o São Paulo. Então, cabe à diretoria, o César Sampaio, que é um diretor competente, ex-jogador, detectar o problema. Se o problema for o Filipão, a multa é alta, o salário é alto, é um técnico de nome, mas manda embora. Se o problema for X ou Y jogador, manda embora. Agora, se o problema corta o mal pela raiz. Se o problema for o elenco inteiro, aí, meu amigo, é rezar pra não cair no Brasileiro. Bom, vamos falar agora do líder que está agora, que é o Corinthians, ganhando de 2-1 da Ponte Preta. O Corinthians está com 46 pontos, né? Tá aí na pontinha aí. E eu quero que você comente um pouquinho a respeito desse jogo. Corinthians 2, Ponte Preta 1. Com o time misto, o time misto reserva? Reserva, mas tem alguns jogadores titulares, então um time misto. Mostrando a força do seu elenco, Jane. Impressionante os jogadores do Corinthians que entram com esse ponto. Ontem a torcida esperava a estreia do chinês, o Zizal. Todos os corintianos, eu também estava muito ansioso para ver esse chinesinho jogando. Ele é gente boa, tem um olhinho puxado, parece ser bem carismático. Já aprendeu 2 palavras, né? Em brasileiro, né? Parece que é churrasco. Deve ter aprendido um monte de palavrão. Com jogador de futebol só deve ter ensinado palavrão pra ele. Só. Mas em São Paulo tem a cultura oriental é bastante forte, então ele deve estar em casa, deve estar ali na praça, no bairro da Liberdade, ali que tem uma cultura japonesa. Então ele deve estar em casa, aí, né? Comendo sushi, comendo yakisoba. Pra ele não vai sentir tanta diferença. O time do Corinthians é um time bom, que vem jogando muito bem, mas abre o olho, Corinthians. O Corinthians não teve nenhum grande desafio essa temporada. Mesmo na Libertadores não jogou com nenhuma equipe forte. Quando jogou contra o Santos, jogou com a equipe reserva. Então a torcida do Corinthians está feliz com o time, feliz com o elenco. Quando vê Vitor Júnior, jogador reserva, quando vê essa molecada, vê o William Arão, vê o zagueiro Marquinhos jogando bem, fica animada. Mas não teve nenhum teste essa temporada. A gente olha o Corinthians, a gente não tem uma nota do Corinthians. A gente fala assim, jogando bem, tá invicto, perdeu só pro Santos com o time reserva, o time titular ainda não perdeu. Mas o que é o time titular do Corinthians? Não tem um parâmetro ainda. Vai ser testado na segunda fase da Libertadores. Aí o bicho vai pegar. Ainda não sei com quem o Corinthians vai jogar, porque ainda não saiu. Quantas jogadas faltam ainda? Na Libertadores falta uma rodada. Corinthians enfrenta a equipe do Táchira da Venezuela em casa, vai ganhar, óbvio, não vai fazer mais. Esperamos que sim, né? Pelo amor de Deus. Fecha as portas também. Time da Venezuela. E o Corinthians, aí na segunda fase, o bicho vai pegar. Vale lembrar que em 2010 o Corinthians fez a melhor campanha da Libertadores, aí foi pegar o Flamengo, o Flamengo em crise, tomou um gol do Wagner Love e acabou a festa do Corinthians. Verdade. Então, a segunda fase da Libertadores é um campeonato complicadíssimo. É jogo fora, é altitude, é torcida tacando papel higiênico no campo, a polícia com escudo protetor na hora de bater escanteio. É um campeonato totalmente diferente do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista tem uma média de público baixa, não serve de parâmetro para Libertadores.